Para mim, hoje é claro, é óbvio no lanche, que é aquele ingrediente secreto que ajuda a sua empresa a ter sucesso. Ou vai te deixar na mediana, ou vai te levar para o fracasso, é a cultura. Um dia mega produtivo aqui na entrevista 50 CIOs, conhecendo pessoas brilhantes, grandes seres humanos com histórias impactantes. E o meu convidado desta nossa entrevista, Arthur Dessantes. Arthur, que honra poder te receber aqui na NetGlobe. Espero que você tenha sido bem recebido por todo o nosso time. Um prazer falar com você. Renato, o prazer é meu. Fui muito bem recebido, conheci todas as instalações, conheci todas as suas BOs, como vocês chamam aqui. Então foi um prazer. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre mim, poder fazer parte desse painel que eu achei muito interessante. Muito legal. É muito original, né, Arthur? Ou seja, a gente fala de vida, pessoas, carreira. E o mais legal de tudo é encontrar amigos, né? Estávamos ali no café agora, né, e podendo rever amigos de longa data, de projetos, de outros desafios. Eu acho que isso é uma riqueza, né, desse nosso programa também, muito legal. Isso é algo que eu ouço desde que eu estava na faculdade. Na faculdade, o professor dizia, olha, cuidado com o que vocês vão fazer amanhã, porque vocês vão se esbarrar no resto da vida. E é dito e feito. É impressionante. Eu estava aqui aguardando, encontrei, não sei se posso citar nomes aqui. Pode, encontrei claro o Farroco, trabalhei com ele, na época de Accent, trabalhei com ele enquanto prestando serviço para ele na Pernambucanas. Encontrei o... Luiz Freitas. Luiz Freitas, exatamente. Do Eu nem BB. me lembrava dele. Ele falou que era do BB. Eu falei, eu fiz projetos para o BB também. E ele falou, eu lembro de você. Sabia que te conhecia de algum lugar. Olha que legal, né? É isso aí. A vida tem que ser muito bem gerida porque a gente encontra pessoas e temos que deixar um legado bacana. Arthur, vamos falar um pouquinho de história? Vamos falar um pouquinho de família, de infância, da onde viemos, de fato, a nossa essência como pessoas. Compartilhe um pouquinho da sua história conosco. Olha, a história já é longa, viu? Eu estou com 40 e vou fazer 46 anos agora no próximo final de semana. Poxa, então, que legal. Já está ficando uma história meia longa. Sou de São Paulo SP, nasci na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Falando de infância, né? Eu acho que o que eu lembro da infância foi uma infância humilde, para não dizer pobre. Eu sou da minha geração, eu tive a infância nos anos 80, depois a adolescência nos anos 90. Quem viveu, pelo menos aqui em São Paulo, anos 80, a vida não era fácil. Brasil como um todo, né? Era um período complicado economicamente falando. Então foi uma infância que eu me recordo muito humilde, muita dificuldade financeira. Não posso dizer que passei fome, isso eu não passei, graças a Deus. Mas não tinha muitos bens materiais. E quando eu olhava meus amigos, primos, colegas de escola, eu lembro que era uma infância um pouco diferente, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos. Então, 9 anos de idade, já estava trabalhando. No fundo de casa tinha um pequeno galpão que a gente fazia montagem de mini brinquedos. Então, como uma renda adicional em casa. E como foi bacana isso como ser humano, como cidadão, desde criança. Não que eu tinha uma vida, não era trabalho escravo, não era uma infância de trabalho escravo de forma nenhuma, mas desde criança aprendendo a ter responsabilidades. Então eu lembro que eu parava de trabalhar para ir para a escola, mas, cara, se eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e vice-versa. Se eu estudava à tarde, eu trabalhava de manhã. E tinha essa responsabilidade, cara, eu sabia que tinha coisa para fazer. Tava lá montando brinquedo, empacotando, encaixotando, empilhando caixa, eu tinha meu trabalho para fazer no dia a dia. E foi uma infância bem diferente nesse sentido. E é um momento, né, Arthur, porque nós temos idades muito parecidas, né? Você é de 76... 77. 77. Eu sou de 77 também, nós somos do mesmo ano. E era uma infância que a gente sonhava muito, né, Arthur? A gente via, né, muitas vezes possibilidades, né? A gente não tinha acesso à informação como nós temos hoje. Então, uma das coisas que nós fazíamos muito era sonhar. E a gente batendo um papo, você também foi um jovem muito sonhador, né, que idealizou muito uma carreira, muito uma profissão. Comenta um pouquinho mais dessa parte já da juventude, aquele momento que as pessoas já começam a perguntar, e aí, o que você vai ser? O que você quer ser quando crescer? Né? E aí a gente começa a construir um pouco esse mapa mental, né? Como que foi com você? Quando era um moleque ainda, muitos meus sonhos, o primeiro sonho eu queria ser um piloto de avião, como qualquer criança queria ser um piloto de avião. Depois eu tinha uma época, minha mãe lembra até hoje, que eu queria ter uma padaria. Por que uma padaria? Falou, não, é muito legal, ele recebe dinheiro toda hora. Eu achava que era muito legal ter uma padaria. Fui evoluindo, fui crescendo.
E eu lembro que eu acabei adquirindo, por assim dizer, um sonho dos meus pais. Por alguma razão, eles queriam que eu fosse um torneiro mecânico. Olha que voltas que a vida dá, né? Queria que fosse um torneiro mecânico. E eu era uma criança, eu falava, um torneiro... Eu olhava uma torneira, eu falei, mas o que será que ia ser um torneiro mecânico? Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Acabou que, de certa forma, influenciou um pouco minha trajetória, porque eu fui não ser torneiro, mas eu fiz Senai. Então, fiz o primário, o ginásio, ou colegial na época, você deve se lembrar, tinha um colegial técnico. Então, eu fazia colegial e um curso técnico ao mesmo tempo. Eu fiz Senai. Senai em plásticos. Então, eu fui fazer na época da escola, eu fui fazer uma visita ao Senai, me encantei, falei, acho que interessante, né? Não era para ser torneiro, ferramenteiro, mas era plásticos no sentido de desde criar o plástico, desde fabricar o plástico, o polímero, até transformar o plástico de diversas formas. Então foi um negócio que me encantou e eu acabei seguindo por esse caminho de plásticos. E eu vou dizer que voltas da vida, né? Falando de sonhos, naquele momento, olha, meu sonho é ser um técnico em plásticos. E acho que talvez por ser muito humilde, eu não tinha nenhuma pretensão de faculdade. Hoje eu olho em retrospectiva como a vida muda, né? Na época do colegial, na época do ginásio, meu plano de vida era, eu vou fazer o colegial técnico, vou ser um técnico em algo, naquele momento, vou ser um técnico em plásticos. Então aquele era o sonho que eu tinha. Que legal. Ao fazer o colegial, ao entrar no mercado, aí que eu fui tomar ciência e uma visão mais ampla de o que a vida tem a oferecer, o que mais eu posso fazer. E acabei, se quiser no papo aqui, a gente vai seguir adiante, mas eu conto como é que foi essa minha entrada em tecnologia, que foi, não vou dizer que foi por acidente, mas não era um plano original que eu tinha. Não estava no meu script original, eu vou ser um profissional de tecnologia. Exatamente esse link que eu quero fazer com você agora, é como que a TI bate na sua porta, ou você bate na porta da TI e começam aqueles bons encontros da vida, né? Ou seja, como que é a TI na sua vida? TI na minha vida, olha, acho que o primeiro contato com o computador foi criança nos 80 assistindo filme de, sei lá, tela quente, sessão da tarde. Você vê aquela máquina maravilhosa, nossa, impressionante computador, né? O primeiro que eu vi pessoalmente o computador era de um primo e só reforçou aquela imagem que era uma máquina sacra, porque eu não podia nem encostar. Eu lembro que eu vi a máquina, mas eu não podia encostar. Eu fui mexer no computador de fato no colegial, então no colegial técnico, no Senai, apesar de ser técnico em plásticos, tinha, acho que ao longo de 2 ou 3 semestres, tinha uma das disciplinas que era justamente informática. Então informática era aprender a usar MS-DOS, Windows 3.1 ainda, e programar em Pascal. Sei lá por quê, mas fazia parte da grade do professor de tecnologia de informática lá do Senai, ensinar então a usar o computador e programar em Pascal. Eu achei muito legal mesmo, me interessou, brilhou meus olhos, meus amigos brincavam que eu realmente me diferenciei naquilo, eu gostei mesmo de fato, foi nativo. Só que eu segui a carreira no mundo plástico, então terminei o colegial, fui fazer estágio numa indústria de transformação de material plásticos, comecei a faculdade de engenharia química, porque tinha muito a ver com esse mundo de plásticos, né, Fabril, então tinha um sentido. E eu trabalhei por, 6 anos no mundo químico e plásticos, transformação de plásticos ou químico. Nada a ver com tecnologia, fazendo faculdade, inclusive. No meio do caminho, quando uns 2 anos antes de eu sair de fato do mundo químico, eu lembro o episódio, foi muito engraçado, por ironia do destino, a Ana Consuelo ver esse vídeo um dia na vida, ela era uma colega de primário. Eu trabalhava lá no Dupont, e eu lembro que eu acordei atrasado, perdi o ônibus para pegar um outro ônibus, indo para ir trabalhar, encontrei ela, a gente tá lá conversando, cada um falando de, olha, a gente não se via há, sei lá, 10 anos, o que você está fazendo da vida, o que está acontecendo? Aí ela comentou, olha, eu tô fazendo FATEC, processamento de dados. Falei, nossa, que legal, né? A gente conversou, foi, sabe que fica aquela sementinha, processamento de dados, na época eu fazia engenharia química. Aí eu fui investigar e ver o que era, né? Falei, poxa, tinham vários checkpoints assim que eu nunca tinha parado de pensar que eu tinha na verdade, que aquilo lá acabava atendendo. Falei, olha, é um tema que eu tenho interesse mesmo, eu gostava de informática. E o meu primeiro computador foi no último ano do colegial, então quando eu comprei um computador, minha mãe comprou para mim, na verdade, um Compaq Empresário 486 DX266, eu lembro até hoje. Então, o quanto eu mexi naquele computador, o quanto realmente me abriu portas de entender como é que ele funcionava, como é que era fuçar realmente no computador, instalar, desinstalar e assim vai. E eu tinha
esse gosto pela coisa, mas sem nenhum background técnico, obviamente. Aí eu fui investigar a faculdade e falei, poxa, é um tema que eu gosto, mais do que eu gosto hoje, do que estou fazendo, que era engenharia química naquele momento. Engenharia química eu achei até que tinha que mudar de nome, tinha que ser engenharia civil voltada a instalações químicas. Você vê pouca química, você vê muito mais a engenharia civil por trás das instalações. E aquilo não me encantou, não é aquilo que realmente brilhava meus olhos. E então, era um tema que eu gostava. FATEC tinha a turma noturna, eu precisava trabalhar, então fazer faculdade à noite era essencial para mim. E era pública, então era de graça. Nessa época, eu vou dizer que mais da metade do meu salário eu gastava com a faculdade. Então, poxa, é um tema que eu gosto mais. Tem a turma à noite, eu vou continuar trabalhando. E de graça, cara, eu vou investigar isso aqui, vou correr atrás. Fui descobrir o que era, eu descobri que tinha um vizinho que tinha estudado lá, ele me trouxe para mim um encarte da faculdade. Então, isso aí foi em 99. Eu acho que não tinha nenhum site a faculdade, então era outros tempos, né? Engraçado, não é tão longe assim, mas como a gente foi vendo essa evolução da tecnologia, né? Não tinha nenhum site direito ainda. Trouxe encarte, fui lá para esse vestibular, mudei de faculdade, então comecei a fazer processamento de dados. Aí ficou minha vida meio esquisita, porque eu trabalhava na indústria química, fazendo processamento de dados, até o pessoal no meu trabalho falou, poxa, mas não tá fazendo sentido, né? O que você quer da vida, afinal de contas, né? E era uma pergunta pertinente. Acabou sendo natural, então, eu deixar a indústria química. Eu acabei trabalhando um ano e meio, mais ou menos, com meus pais. Nessa época, eles estavam melhores de vida. Tinha uma empresa própria que fabricava mini brinquedos. Mas eu trabalhei com eles e falei, poxa, não está dando certo, eu tenho que voltar para o mercado. Aí, quando eu saí, então, da indústria química, trabalhei com meus pais, falei, vou voltar para o mercado. Aí foi aquele momento de decisão na vida. Eu falei, o que eu faço da vida? Até esse momento eu nunca tinha trabalhado com tecnologia, eu estava só estudando. O que eu faço agora? Eu volto para o mundo químico, que já tinha alguns bons anos de experiência e uma certa vivência e poderia ter uma certa posição, ou começo do zero em tecnologia, porque eu acho que é uma coisa legal. Falei, quer saber? Vou começar do zero em tecnologia. Então, eu voltei a ser estagiário. Olha então, e foi, pensando assim, momento decisivo da vida, foi engraçado que esse foi um momento decisivo. Eu recomecei então como estagiário. Era uma empresa bem pequena, era uma software house de sistema de RH que ficava na região da Paulista. Então, teve os testes, entrei, fui aprovado, comecei estágio. Falei, legal, agora eu vou começar em tecnologia, estou começando do zero nessa nova área. Primeira semana, eu olhava ao redor assim, todo mundo triste, desanimado, porque ganhava pouco, a empresa era pequena. O meu trabalho era chato, então, tudo bem que quando você... Todo mundo que é jovem acha que está fazendo chato no começo, né? Meu trabalho era fazer relatórios numa plataforma... Relatórios em Java, acho que era Jasper que chamava. É uma plataforma de relatórios no mundo Java. E era bem chato mesmo, não tinha um grande desafio. E eu olhava e falei, cara, o que eu fiz, né? Eu saí de trabalhar no Dupont, uma empresa enorme do mundo químico, muito bem conceituada. Saí de lá, fui trabalhar com meus pais, 1 ano e meio que não deu certo. Voltei agora, falei, agora eu vou começar no mundo da tecnologia, tecnologia é o que há, é o futuro. Cara, eu tô vendo aqui que não é essas mil maravilhas, né? E agora? Aí eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Falei, poxa vida, né? Eu tô na espiral descendente aqui, né? Tô cada vez pior. Eu tava no penúltimo semestre da faculdade, fazia à noite, né? Tinha uma matéria optativa, então é só para completar a grade escolar, que era COBOL. COBOL já era naquela época, então isso aí em 99, já era visto... 99 não, isso aí era em 2000 e... Finalzinho de 2003. Já era, todo mundo falava, pô, tá morto. Não morreu até agora, mas na época já dizia que o COBOL já tava morto. Aí na aula de COBOL, o professor pegou e falou, olha, tem uma consultoria, eu nem sabia que era uma consultoria, ela tá oferecendo um curso de COBOL 6DB2. Quem fizer o curso e for bem, ela vai contratar. Eu olhei e falei, poxa, tudo bem, COBOL, todo mundo tá falando que tá morto já, mas eu vejo muitas oportunidades no mercado. Onde eu estou, já vi que um dead end job, assim, não vai para frente. Pô, já estou aqui na chuva para se molhar, vou tentar. Aí eu lembro de ligar lá para a empresa, na época a consultoria era a antiga DMR, que depois se tornou Everest e hoje em dia NTT Data. Então, liguei lá, lembro de ter marcado entrevista, me apresentei, fui aprovado para fazer o curso, aí fui fazer o curso. O curso eu brinco que foi o momento mais próximo da falência que eu tive na vida. Então foi um momento de virada. Mais próximo por quê? Porque eram 2 meses de curso, sem salário, sem nada. Pra dizer que não tinha nada, a empresa muito
caridosamente, me ajudou muito isso, ela dava vale transporte e vale alimentação. E eu lembro que foi próximo da falência, porque por 2 meses eu vendia o vale alimentação para poder pagar o seguro do meu carro. Não tinha como pagar a parcela, eu pagava só o seguro. Levava o lanchinho de casa e ia de ônibus. Então foram 2 meses bem puxados, não ter renda nenhuma, só pagando o seguro. Aí fiz o curso, fui aprovado e comecei de fato então na DMR. Na verdade era o braço adminical, que era o braço do primo pobre da DMR na época, chamava Qualitas. Então era uma divisão que tinha acabado de criar. Tá. E eu e meus amigos têm contato até hoje, né? Foi a mesma turma, foram 10 pessoas que entraram nessa primeira turma. A gente brinca que era o cargo mais baixo da história da tecnologia, porque era codificador informático nível 0, ou nível 1, não lembro agora. Mas era codificador informático, a gente tinha que ser promovido, tinha uns 10 níveis para virar programador. Para depois virar analista, para depois, e assim vai. Então era uma jornada enorme. E naquele curso, isso aqui para mim marcou muito, assim, de momento de virada. Eu lembro no primeiro dia de aula, tinha que preencher uma ficha, um cadastro no curso. Então todo mundo tinha que colocar o nome, o e-mail, acho que o telefone e a idade. Eu lembro até hoje de olhar a ficha, eu fui um dos últimos a preencher. Tinha umas 20 pessoas na turma. Eu lembro de olhar ali, todo mundo 18, 19, 20 anos. Isso foi em 2003. Eu tinha 26 anos. E eu lembro de olhar aquela ficha e me sentir atrasado assim, de uma forma absurda. Eu lembro até hoje assim, a reflexão que eu tive naqueles poucos segundos. Falar, poxa, todo mundo aqui moleque, 18, 19, 20 anos estourando. 21, sei lá, no máximo. Na maioria entre 18 e 20. E eu com 26, cara, eu sou um avô aqui. É. Olha, olhando em retrospectiva, 26 anos não era nada, né? É. Hoje em dia não era nada. Mas naquela época eu olhava e falava, poxa, eu tô 26 anos, eu tô muito atrasado. E aquilo me deu assim uma força e uma vontade de correr atrás do atraso, que eu falei, olha, não posso mais vacilar agora. Já gastei 6 anos no mundo químico, 1 ano e meio no meio caminho aqui com a empresa dos meus pais, que não deu certo. Agora tem que começar e agora tem que funcionar. Já passei aqui 2 meses no estágio de tecnologia que também foi errado, não deu tão bem assim. Poxa, agora é a hora, não posso deixar dar errado, tem que fazer tudo para dar certo. E me recordo a energia que me deu isso, assim, um incentivo de correr atrás, falar, olha, estou atrasado, tenho que correr atrás desse atraso. Isso virou uma chave na minha vida, assim, absurda, porque dali daquele momento em diante, quando eu olhando assim para trás, o quanto eu pude crescer de forma acelerada. Então, trabalhei 1 ano e meio na DMR, foi um período, assim, muito legal por ter, de fato, a primeira experiência numa grande empresa de tecnologia, aprender esse mundo corporativo. Esse 1 ano e meio foi trabalhando num projeto no Santander, que depois me encontrou no ano futuro, novamente me encontrei com o Santander. De lá desse 1 ano e meio eu fui para a Accenture. A Accenture é engraçado porque eu estava começando naquele momento no mundo corporativo de consultorias, de tecnologia. A Accenture para mim até aquele momento era o patrocínio do capacete da Williams. Então se me dissessem que era uma marca de cigarro, uma marca de cerveja, eu acreditava, não sabia que era uma consultoria. Eis que aí entrando no mercado, conhecendo o que se tratava, eu falei, nossa, que coisa gigantesca. Fui para a Accenture, trabalhei lá por 12 anos e meio mais ou menos. Uma grande jornada, né? Uma jornada espetacular. Então 12 anos e meio de quase todos os bancos no Brasil e muitos na América Latina eu tive a oportunidade de trabalhar. Então aprendi muito, foi uma enorme escola. Depois desses 12 anos e meio, aí veio o Santander novamente na minha vida, recebi uma proposta, uma oportunidade, para, de fato, então, mudar do lado do balcão, deixar de ser um prestador de serviço e ser um funcionário do banco. Para mim foi um desafio grande naquele momento, porque eram já 14 anos como consultor, nunca tinha sido um funcionário do banco. E muda bastante a chave, né? Yeah. Como você pensa, a sua preocupação não é mais entregar um projeto. A sua preocupação é como é que eu entrego esse projeto, como é que eu mantenho esse sistema, esse serviço dali para frente. É um outro nível de preocupação sobre a perenidade daquilo, a perenidade dos times, como você mantém os times motivados por muito mais tempo, não só um projeto curto. Então, foi uma mudança de chave, de paradigma muito grande e muito interessante também, foi muito rica. Passei lá por 5 anos e meio, foi muito legal, uma experiência espetacular. E eis que no meio do ano passado, meio de 2022, eu finalmente ascendi como CIO. Então, passei a atuar na BNP Paribas Cardiff, uma seguradora do grupo BNP Paribas. Deixei a empresa no início desse mês. Foi cerca de um ano como CIO e foi muito rica essa experiência por poder... Talvez a escala da empresa era outra em relação ao Santander, mas o espectro de temas para os quais eu tinha que me preocupar era muito mais amplo. Não era só a entrega de projetos, de serviço.
ou manutenção desse serviço. Então, o espectro de preocupações ficou muito mais amplo, foi muito legal também. Que legal. Bela carreira, uma carreira de virada. Eu diria que a sua história é aquela história assim, estamos perdendo talvez de 3-0 e você vira o 3-0 e ganha depois, né, de 6-3, de 10-3. Boa analogia, viu? Eu gostei. Eu acho que é uma trajetória muito inspiradora e eu te agradeço muito, Arthur, por você ter essa humildade, né, de reconhecer, né, que você virou o jogo num momento super bacana e hoje, sem dúvida alguma, você tem uma trajetória super bonita para compartilhar, seja nos seus 12 anos de Accenture, nos seus 6 anos de Santander, na sua trajetória como CIO. Eu tenho certeza que você tem uma jornada brilhante pela frente. Arthur, queria introduzir um pouco agora que não são apenas momentos gloriosos que nós passamos na nossa trajetória, né? Nós temos momentos muito positivos que nos trouxeram até aqui e momentos também que nos fazem uma grande reflexão. Trazendo mais para os tempos de hoje, né? Qual para você foram os momentos decisivos para que eles pudessem te trazer ao tempo de hoje? Ou seja, esse profissional benquisto, qualificado, né? Ou seja, um líder que você é, né? Com todo o valor que você tem. Ou seja, qual foi aquele momento que você falou assim, não, aqui eu vou dividir águas para esse mundo mais executivo, né? Pegando esses últimos 10 anos da sua carreira? Olha, é difícil pensar um momento, viu? A vida é até engraçado porque às vezes se tem aquele estereotipo que em tecnologia é uma calmaria, né? Não, aquela não vida no dia a dia, não. Todo dia você tem que se provar, todo dia tem um desafio novo, todo dia algo de novo acontece, o que não falta é incidente, emergências. Então, pensando um momento, fica difícil pensar em um só. Acho que eu diria são vários. São projetos complexos que você se depara com imprevisto, como qualquer projeto pode ter imprevisto, e como é que você pensa em como estrategizar a resolução daquilo. E é algo que você vai aprendendo com a carreira, né? Na hora de pensar na estratégia, lembre-se sempre das pessoas. Tem sempre alguém envolvido, como é que você coloca o lado humano também de manter as pessoas engajadas e se sentindo donos daquilo para que, de fato, o problema seja resolvido. Quando eu penso de virada, eu vou retomar o que eu tive agora há pouco e falei. Acho que para mim, assim, a virada de chave de carreira total foi justamente sair do mundo químico e entrar no mundo da tecnologia. Foi um grande salto no desconhecido. Aquele, como se diz em inglês, leap of faith, né? Aquele salto, você não sabe se vai dar certo, mas, cara, eu acredito que vai dar certo. E no final, muitas vezes, você chega aonde você almejou. Aprendizado. Vamos falar um grande aprendizado hoje que você carrega na sua vida profissional, pessoal. Ou seja, quais aprendizados você deixaria aqui registrado no Entrevista 50 CIOs? Se eu fosse falar com o Arthur de 20 anos atrás, assim, de grandes aprendizados, acho que um primeiro deles é pensa em pessoas. A gente vive num mundo ainda, não sei como é que vai ser daqui 10, 20, 30 anos, mas é um mundo onde tudo é feito por e para pessoas. Sim. Tudo que você faz, alguém está fazendo algo para alguém consumir no final das contas. Exato. Então, não deixa as pessoas fora da equação. Pensa sempre nas pessoas. Como tratá-las bem, com respeito, como você gostaria de ser tratado, ser mais empático, acho que é uma coisa... Se fala muito de empatia hoje em dia, né? Não é um papo de abraçar árvore, acho que é um papo real mesmo de como buscar entender o momento das pessoas, como motivar as pessoas, porque são as pessoas que fazem a mágica. Se fala uma área de tecnologia, você pensa em computador, em sistema, mas tudo acontece a partir das pessoas. E é a mágica essencial, como ter as pessoas engajadas, compradas, comprometidas e querendo fazer melhor. Aí a mágica acontece. Segunda lição que eu acho muito importante, né? Quando você pensa em uma área de tecnologia, muitas vezes você pensa, cara, é um monte de desenvolvedor ou é alguém que arruma impressora. Não. Tecnologia é quase não é um fim em si mesmo. Tecnologia é um meio de chegar ao fim de uma organização. Mas, para que você chegue ao fim, para trabalhar com o meio, chegando no fim que você quer, são muitos e muitos skills, muitas competências necessárias. Então, tecnologia é um mundo em si só. Então, uma área de tecnologia não é só o programador, não é só quem arruma um computador lá, tá, um cara de infra. Tem muitos e muitos skills. E acho que isso ajuda a abrir as portas para tanta gente que quer trabalhar com tecnologia e às vezes tem a preocupação, poxa, mas eu não fiz processamento de dados, eu não conheço tecnologia. Cara, fica tranquilo porque tem muito espaço, são muitas áreas possíveis. Quando você pensa hoje no mundo de cloud, todo mundo falando de FinOps, tem que ter um quezinho de tecnologia, mas tem muito o aspecto financeiro por trás. Parte de governança, parte de processos, parte de gestão de mudança,
parte de UX, parte de experiência do usuário, do seu cliente. Então, acho que tem muitos skills possíveis e necessários de tecnologia. Então, tecnologia não é só desenvolvedor, não é só quem arruma impressora. E um terceiro aprendizado, que para mim você vai aprendendo isso de fato com a vida, com experiência em várias empresas, você vê como uma funciona, como outra funciona. Às vezes não é só a visão da empresa inteira, é uma área dentro da empresa, é a questão da cultura. Para mim, hoje é claro, é óbvio, lulante, que é aquele ingrediente secreto que ajuda a sua empresa a ter sucesso, ou vai te deixar na mediana, ou vai te levar para o fracasso, é a cultura. E a cultura, felizmente ou infelizmente, você não tem como comprar ela. Não criaram ainda Culture as a Service, não tem como fazer subscrição de cultura. Você tem que criar e cultivar essa cultura dentro da sua organização. E a liderança tem um papel-chave nisso, pelo exemplo. Então, uma terceira aprendizado que eu ao longo dos anos, eu fui, de fato, maturando isso. Eu tenho hoje muito claro, cultura é fundamental. Legal. Que bacana. E todo mundo, experiência, não só a liderança, mas acho que começa a liderança de poder dar o exemplo, mas é algo que impacta a organização inteira, vem de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, cultura. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Arthur, fala um pouco agora sobre pessoas. Você é uma pessoa muito orientada a pessoas, isso significa muito, tem um valor muito importante para você. Momento de agradecer algumas pessoas, né, que são fundamentais na sua história para que você pudesse chegar até aqui. Sejam familiares, pessoas que te ajudaram no âmbito profissional. Vamos abrir esse capítulo para falar um pouquinho das pessoas que te inspiram e te inspiraram. Olha, muita gente nesses anos todos, viu? Eu começo, não tem como ser diferente, começo com meus pais. Então, eu agradeço muito a eles, o senhor Arthur, a dona Marli, por todo o carinho, todo o empenho que eles tiveram em me criar e me formar, né? Então, passar tantos valores ao longo dos anos. Hoje eu sou pai, então eu tenho minha filhinha Estela, 2 anos e 7 meses. Parabéns. Sendo pai, você percebe o quão não trivial é formar o caráter de uma pessoa, né? Então, é verdade. Agradeço muito a eles. Destaco aqui minha mãe, foi muito sábia. Lá no começo dos anos 90, eu enchendo o saco que eu queria um Super Nintendo. E ela foi sábia e falou, não, você já está muito grande para ter um videogame, vamos trabalhar um pouco mais para comprar um computador que ele vai ser útil, você vai aprender alguma coisa útil. Olha só, muito Quem sábia. diria que seria? Então, tão útil quanto foi. É verdade. Então, obrigado para a dona Marli. Agradeço a minha esposa, que eu amo tanto, Fabiana, por todo o apoio que ela me dá, tem dado ao longo dos anos, toda a inspiração que eu tenho a partir dela também. Então, eu vejo quanto ela se empenha em continuar crescendo, aprendendo, e muitas vezes eu vou no vácuo aprendendo também. Então, sigo sendo inspirado e aprendendo com ela no dia a dia. Agradeço também a grandes líderes que eu tive ao longo da carreira. Não vou citar nomes aqui, porque eu vou esquecer alguém vai ficar ofendido. Mas foram muitos que me ajudaram muito a crescer como profissional. Aprendi muito com eles, nos momentos difíceis, aprendi a ter caráter, aprendi a entender as consequências das escolhas que você faz corporativas, profissionais e pessoais. Então, agradeço a toda a liderança que eu tive, ou muitos líderes inspiradores que eu tive, eu tenho até hoje. E, por fim, agradeço por Carlos em cima, por toda a saúde que ele tem me dado até hoje, para continuar seguindo, correndo atrás do que eu quero. Muito legal, muito bacana, Arthur, é isso mesmo. Temos que agradecer a família, aquelas pessoas que nos ajudaram a construir a nossa carreira e muita fé, né, em Deus, porque é Ele que nos suporta nesses momentos mais difíceis, com a saúde, né, e com a prosperidade. Arthur, vamos deixar uma mensagem para as novas gerações que estão chegando aí, né, que olham para esse fabuloso mundo da tecnologia e dizem, poxa, estou querendo entrar nessa área, será que é o momento, será que não é, será que devo? Que mensagem você deixaria para um jovem que está lá naquela encruzilhada decidindo que carreira ele vai seguir? Olha, eu acho que tecnologia cada vez mais é chave para qualquer organização. Então, já foi o tempo que tecnologia era chave só para grandes empresas, ou para empresas de serviço financeiro, o que fosse. Hoje em dia, qualquer empresa, uma fábrica que não consegue emitir nota fiscal, que envolve tecnologia, vai ter sua operação impactada. Então, a tecnologia está
está permeando qualquer segmento, qualquer tipo de empresa. Então tem muito mercado. Como eu comentei agora há pouco, tecnologia não é só feita de programadores. Então não fica preocupado de, poxa, será que eu me encaixo? Não, tem espaço para muita gente. Se você tiver vontade de continuar aprendendo, vontade de continuar progredindo, de correr atrás, vai ter espaço. E pensando assim em carreira, né? Não tenha medo e desespero. Seja persistente, seja consistente. Eu acho que quem não viu já aquele... Acho que como se fosse um meme no LinkedIn, fala, olha, 1 elevado a 365 é 1. 1,01 elevado a 365 é 30 alguma coisa. Ou seja, um pequeno incremento que você tem todo dia vai trazer muito resultado lá na frente. Então, seja persistente e consistente. Continue correndo atrás. Pense que, como eu comentei, tecnologia é feita de vários skills. Você vai certamente ter um skill que vai ser bem aproveitado. É só você correr atrás e mostrar o seu valor. Tá aí. Arthur De Santis, que prazer poder bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né, do seu grande momento da virada. Nunca é tarde para virarmos o jogo e fazer um golaço, né? E tenho certeza que essa partida não terminou e ela não vai terminar, porque o mais legal de tudo da nossa jornada é durante e a construção dessa jornada, né? Não tem um fim, né? A gente tem que se divertir durante esse caminho maravilhoso que é o caminho da construção de uma jornada profissional. Parabéns, muito inspiradora, e que nós estejamos juntos nessa jornada. Parabéns. E eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Um prazer. Valeu.